Evangelho de São João, capítulo de número 10. O versículo de número 7, a minha versão e a versão contemporânea, e a minha versão, Evangelho de São João, capítulo de número 10, versículo de número 7 diz assim: Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Quero tomar os seus assentos, por favor. Muito bom estar aqui novamente, junto com os irmãos. O layout da igreja ficou muito bonito, essa mudança ficou muito bonita, então, de parabéns. Muito bem, para nós entendermos por que Jesus ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu imagino Jesus diante da multidão, olhando a multidão, e Jesus chamando a multidão, atraindo o olhar da multidão, atraindo a atenção da multidão, e Jesus diz para eles: eu sou a porta das ovelhas. Mas por que Jesus se identificou com a porta das ovelhas? Bem, Roma era o centro político da época. Seria como que seria hoje, Roma seria a nossa Brasília, o centro político da época. Atenas era o centro da cultura. Na cidade de Atenas, os grandes colégios de cultura, então estavam lá em Atenas, na Grécia. Egito, ele era o centro comercial. As grandes caravanas de todas as partes deixavam as suas cidades e direcionavam para o Egito para fazer o seu comércio, compravam, trocavam e negociavam. Jerusalém era o centro espiritual. Jerusalém, ele era o centro espiritual, porque ali em Jerusalém era onde estava o templo, aonde o grandioso templo construído pelo grande rei Salomão. Então ali em Jerusalém, o centro espiritual, onde todas as nações se reuniam para adorar a Deus, glorificar a Deus. E havia ao redor da cidade de Jerusalém os seus muros. E havia 12 portas circulando esses muros, 12 portas. Mas na terceira deportação, quando o exército babilônico ele vem na terceira deportação, eles incendeiam o templo, incendeiam o palácio real, incendeiam as portas e destrói os muros. Então agora as portas estavam caídas, o povo foi para o cativeiro, ficou por lá 70 anos e agora eles vão mais tarde retornar. Depois de 70 anos, então, o povo retorna. E agora vem Neemias retornando. E Neemias, então, agora ele começa a rodear e ele olha a situação. E Neemias, então, agora ele começa para reedificar os muros, reedificar as portas. Por que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas? Ora, havia a porta da água. Mas Jesus não disse: eu sou a porta da água. Embora a porta da água, ela traz para nós, fala sobre a palavra. Havia a porta da fonte, mas Jesus não se denominou. Jesus não se identificou para os seus ouvintes que ele era a porta da fonte. Embora a porta da fonte fala para nós, transmite para nós a presença do Espírito Santo, mas Jesus não falou que era a porta da fonte. Jesus, lá havia também a porta velha, mas Jesus também não falou para nós que ele era a porta velha. Embora a porta velha fala para nós do velho homem, e a porta velha ela fala para nós que há momentos na nossa vida que nós gostamos ou não gostamos, queremos ou não queremos, nós vamos estar no vale. Há momentos na nossa vida que nós vamos entrar no vale, queira ou não queira, goste ou não goste, mas nós vamos entrar no vale.
Só que o Salmo de número 23, ele nos ensina. O Salmo de número 23, ele diz, faz-me deitar em verdes pastos. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora o salmista, aí ele diz para nós, faz-me deitar em verdes pastos. Isso aí é quando nós não estamos no vale. Isso aí é quando todas as coisas estão bem para nós. Aí o que nós temos que fazer mesmo é deitar, rolar, aproveitar e se divertir. Mas o mesmo salmista, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora ele está dizendo, olha, quando você entrar no vale, não fique parado. Quando você entrar no vale, não fique parado, reclamando, arrumando desculpa, procurando culpar alguém. Não, quando você estiver no vale, você anda, você anda, você anda, você anda e você anda. Porque se você ficar parado no vale, você não vai sair dele. Se ficar no vale chorando, reclamando, você não vai sair dele. Se ficar no vale simplesmente parado, você não vai sair. Mas quando você estiver no vale, seja lá qual a dificuldade, seja lá qual a opressão, mas no vale procure andar, procure andar, procure andar, e você vai sair do outro lado. E nessa trajetória, de um lado ao outro do vale, é onde nós crescemos espiritualmente. É onde nós amadurecemos espiritualmente. Porque no vale nós adquirimos crescimento espiritual no vale. Então a porta do vale, Jesus não disse que era a porta do vale. Havia a porta do peixe. Mas Jesus também não se identifica como a porta do peixe. Embora para nós a porta do peixe fala de evangelização, de almas, que a igreja precisa ganhar, buscar. Havia também a porta dos cavalos. Jesus também não disse que era a porta dos cavalos. A porta dos cavalos era por onde entravam os cavalos de guerra do rei Salomão. Ele tinha 12.000 cavalos preparados para a batalha. E cavalo fala de batalhas na nossa vida. Batalhas de todas as maneiras. Mas ele não falou que era a porta do cavalo. Depois tinha a porta da guarda. Essa porta da guarda, havia uma torre alta. E lá em cima ficava alguém vigiando. Então, por essa porta, chamada a porta da guarda, era onde o vigia subia. E de lá de cima ele ficava observando se o inimigo vinha em direção. Essa porta é muito importante na nossa vida. Porque nós precisamos vigiar, porque o inimigo, ele vem. Às vezes nós nem percebemos e ele vem calmamente, lentamente, disfarçadamente. E aí ele vem, e se ele entrar para dentro das muralhas é muito perigoso. Mas se nós estiver vigiando, nós não vamos deixar o inimigo entrar. Não vamos deixar o inimigo entrar na nossa vida. Depois tem a porta do cárcere, que fala da vida quando estávamos presos pelo inimigo. Depois tem a porta de Efraim, que fala da porção dobrada. Depois tem a porta do monturo. Esta era a porta onde a dona de casa, digamos assim, se fosse hoje, a dona Lina, ia limpar toda a casa, pegava a sujeira da casa, botava num saquinho, e havia tantas portas, mas a dona Lina, ela ia caminhar, ela ia se dirigir para a porta do monturo, ou porta do lixo, e ela ia lá no Vale de Inom e jogava o lixo fora. Fala do lixo da nossa alma que temos que tirar, mas Jesus não falou que era a porta do monturo. Havia a porta oriental ou a porta dourada. Essa porta foi a porta que Jesus, no domingo de Ramos, ele entra por essa porta montado naquela jumentinha. E essa porta é a porta que quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a igreja, levar a igreja, e quando ele voltar com a igreja, é a porta que ele vai entrar para reinar o milênio, a porta oriental ou dourada. Mas Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Agora, por que Jesus não se identificou com nenhuma dessas 11? E ele diz, eu sou a porta das ovelhas.
Agora nós precisamos olhar. Quando Neemias ele vem entrando em Jerusalém, à noite ele sai pelas portas e ele olha, e agora vai começar a construção, vão reconstruir. A primeira porta, por que não levantaram a primeira porta, a porta da água? Por que não levantaram a primeira porta, a porta da fonte? Por que não levantaram a primeira porta, a porta do peixe? Estava caída, estava queimada. A primeira porta a ser levantada, a primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele estava dizendo, a porta das ovelhas foi a primeira a ser restaurada. Quando Jesus estava transmitindo, ele estava dizendo que ele era a porta das ovelhas, a primeira a ser restaurada, porque a minha Bíblia, a Bíblia de vocês vai dizer que Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus foi o primeiro, é a primícia da ressurreição. Aquela porta foi a primeira a ser restaurada. Jesus, a primícia da ressurreição, como a porta das ovelhas foi a primeira, ele é a primícia da ressurreição. Por isso que ele é a porta das ovelhas, a primícia da ressurreição. Mas ando dizendo por aí que há uma grande linha dizendo que Jesus era um profeta qualquer. Há uma linha aí para fora dizendo que Jesus era um profeta qualquer. E que ele morreu como um homem qualquer. Mas ele não ressuscitou. Que ele era um profeta qualquer, que não era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que ele era e é o Filho de Deus. Você lembra quando ele sai das águas do batismo? Ele deixa as margens, ele deixa as águas do Rio Jordão e ele caminha, e ele agora não está mais dentro d'água, diante do olhar de João, diante da multidão que já haviam sido batizados ou iriam ser batizados. O céu se abre, e uma voz lá do alto brada. Não era a voz de um arcanjo qualquer, era a própria voz de Deus dizendo: olha, esse que o João Batista batizou, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus, embora dizem por aí que Jesus não era o Filho de Deus, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que ele realmente é o Filho de Deus. Mas se não bastasse agora, o local não é mais o Rio Jordão. Agora chama-se o Monte da Transfiguração. Lá caminha Jesus, o Pedro, o João e o Tiago. E daqui a pouco aparece lá no Monte da Transfiguração, aparece Moisés, aparece o Elias e Jesus com as suas vestes resplandecentes. Lá aparece Moisés, representando a lei. Lá aparece Elias, representando os profetas. E aparece Jesus, representando a graça. Mas lá também, em Moisés, é uma representação. Lá naquele lugar, Moisés é uma representação também da igreja. Do crente que morre, que vai morrer, mas vai ressuscitar. Também aparece Elias, uma outra representação da igreja. A igreja que não vai passar pela morte, não vai descer à sepultura. A igreja que vai estar caminhando na terra, desfrutando da terra, quando Jesus vier buscar a noiva lá nas alturas. Esta igreja, ela vai subir e não vai passar pela morte. E lá está Jesus Cristo, aquele que vem arrebatar a igreja. Agora, lá naquele local, uma voz novamente surge. E não é a voz do Pedro, do João e nem do Tiago. Novamente o céu testifica. Novamente Deus brada lá do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele vocês escutem, dêem ouvido, obedeçam, creiam e sigam ele. Então, Jesus, a primícia da ressurreição, é o Filho de Deus.
Mas vamos buscar uma outra declaração. Vamos deixar agora o Jordão, vamos deixar o Monte da Transfiguração e vamos lá para Gadara. Lá em Gadara, agora Jesus vai caminhando e vai chegando próximo àquele homem possuído, daquelas legiões. Eles olham para Jesus e dizem: Ei, filho do Deus Altíssimo, por que você veio me incomodar antes do tempo? Jesus é o Filho de Deus. E a primícia da ressurreição. Mas será que ele ressuscitou mesmo? Porque também está uma linha dizendo que ele não ressuscitou. Mas a prova que Jesus ressuscitou, primeiro de tudo, é o túmulo vazio. Você vai em Israel, eles convidam você e levam lá em Belém e diz, aí você vai ver um túmulo muito bonito, uma bandeira de Israel por cima, e eles dizem: olha, aqui está os ossos do grande rei Davi. Então aquele túmulo não está vazio. Então, se os ossos de Davi estão lá, ele não ressuscitou. Aí eles passam e dizem: olha lá é a tumba de Abisalão. Ali estão os restos mortais de Abisalão. Se os restos mortais de Abisalão ainda estão dentro do túmulo, é prova que ele ainda não ressuscitou. Você vai no Vaticano em Roma, e aí, admirado e estonteado com a beleza do Vaticano, aí você desce, e eles levam você lá embaixo no subsolo, e ali você veja uns túmulos, em cima dos túmulos a imagem de alguns dos papas, e depois tem um lugar trancado, gradeado, um túmulo todo ele de mármore branco, e eles dizem aqui, ali, ó, está os ossos mortais do apóstolo Pedro. Então, se os ossos mortais do apóstolo Pedro estão ali, ele não ressuscitou, ele está morto. Mas aí eles levam você lá para um jardim, e ali aquele túmulo está aberto. E aí você pode entrar, pode olhar, e aí eles dizem: aqui, ó, foi onde Jesus passou aquele final de semana, mas ele ressuscitou e ele está vivo. O túmulo está vazio. O túmulo é uma prova verídica que Jesus, ele está vivo. Uma outra prova de que Jesus realmente ressuscitou, foi a primícia da ressurreição. O Evangelho. O Evangelho, há mais de 2000 anos, o Evangelho prossegue, tentaram acabar. Levantou-se, a Bíblia diz que levantou-se um tal de Teudas, e uma grande multidão, ele pregando o Evangelho dele, 400 homens, e começou a seguir ele. Teudas morreu, acabou-se aquele Evangelho que ele pregava. Agora surge um tal de Judas Galileu, atraindo uma grande multidão, também pregando o Evangelho. Aí esse Judas disse: olha, vocês vão me enterrar vivo, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Enterraram esse Judas, o Galileu, vivo. E ele não ressuscitou. Acabou-se. Aquelas multidão que seguia ele se dispersaram e acabou-se. Mas a prova que Jesus está vivo é que você está sentado aqui hoje. A prova que Jesus está vivo e ele ressuscitou, está vivo, é o Evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, que tentaram acabar com o Evangelho, mas permanece porque ele está vivo. Qual é a outra prova que Jesus está verdadeiramente vivo? Vamos arrumar uma outra prova: o Espírito Santo. Jesus disse: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar para vocês o Espírito Santo. Se Jesus não ressuscitou, como é que ele ia interceder lá? Mas o Espírito Santo é a prova viva que Jesus ressuscitou. É a prova viva da ressurreição de Jesus.
para nós crermos, porque se o Espírito Santo não viesse, nós não creríamos, mas ele falou que ia rogar ao Pai, e o Espírito Santo ia descer, e a igreja, você sentado no banco esta noite, é transbordando do Espírito Santo. Sabe por que você tem o Espírito Santo? Porque ele ressuscitou, é a prova. Quando os irmãos de José voltam do Egito, e chegam e diz para o seu pai Jacó: olha, meu pai, o teu filho José, ele está vivo. Aí o Jacó disse: não me faz sofrer de novo, ele está morto. Mas aí quando Jacó vai lá e olha os presentes e os carros que José mandou para buscar ele acreditou: não, o meu filho está vivo. O meu filho está vivo, porque se o meu filho não estivesse vivo, esta carruagem não estaria aqui, os presentes não estariam aqui, é porque o meu filho está vivo. O Espírito Santo é uma prova viva, uma prova real, uma prova verdadeira, que o meu Jesus, pode o mundo dizer que não, pode o incrédulo dizer que não, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo na minha vida é a certeza que Jesus está vivo. Ele é a porta, a primícia da ressurreição, a porta das ovelhas, a primeira a ser restaurada. Agora, se você observar a leitura no livro de Neemias, você vai observar que a única porta que foi restaurada, ela foi consagrada à porta das ovelhas. Nenhuma porta foi consagrada, a porta das ovelhas, ela foi consagrada. Outro detalhe que nós precisamos observar: quem edificou, quem restaurou, não foi pessoas estranhas. Quem restaurou a porta das ovelhas foi Eliasibe, o sumo sacerdote, e todos seus irmãos sacerdotes. Era uma tarefa especial, era uma tarefa por pessoas santas. Quem ressuscitou Jesus de entre os mortos? A minha Bíblia diz que foi Deus. Deus quem ressuscita Jesus de entre os mortos. E a única porta a ser consagrada, nenhuma das portas foram consagradas, mas esta Bíblia diz que eles restauraram a porta e agora eles consagram ela. Ela tem agora uma missão. Ela agora é separada para algo. Jesus, ele foi separado por Deus para ser o nosso Salvador. Ele, só ele, não há salvação em outro. Jesus é o único que foi separado para nos salvar por causa das nossas má escolhas. Lá no jardim do Éden, Deus colocou todas as árvores. E lá no jardim do Éden, Deus coloca, a Bíblia diz que Deus coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mesma Bíblia diz que Deus coloca no meio do jardim a árvore da vida, lado a lado. Havia uma ordem da árvore do conhecimento do bem e do mal: não toquem nela. Agora o homem lá no Éden, ele fez uma má escolha. Ele escolheu aquilo que Deus haveria dito para não tocar. Mas será que foi lá, só lá no Éden a má escolha? Não, irmãos. Nós, na nossa vida, continuamos ainda fazendo más escolhas. E lá no jardim do Éden, essas más escolhas trouxe para o homem 4 percas. 4 percas. Primeiro, o homem perdeu a pureza. Lá no jardim do Éden, o homem não havia mancha. Ele era puro. Mas agora, pela desobediência, ele perde agora a pureza. E agora fica dentro dele uma mancha. E como agora o próprio homem readquirir a pureza? Como o próprio homem agora angariar de volta para si a pureza que ele perdeu lá no Éden?
Lá no Éden ele não roubava, lá no Éden ele não fazia mal algum, mas agora quando a impureza entra dentro do homem, o homem rouba, o homem adultera, o homem mente, o homem calunia, o homem, porque perdeu a pureza. Mas como voltar a ser puro agora? Só ele. Tem percas na vida do homem que ele mesmo readquire, que ele mesmo angaria de volta. Aquele pastor tinha 100 ovelhas. Ele mesmo foi lá, procurou, trouxe de volta. Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela mesmo procurou, angariou e achou. Mas agora como o homem voltar a ser puro ele mesmo? Lá no Éden o homem perdeu a comunhão com Deus. No virar da tarde, Deus caminhava no jardim do Éden e falava com o homem. O homem agora ele perde a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Lá no Éden o homem perde a vida eterna. A vida eterna era dele. Ele perdeu a vida eterna. E lá o homem perde o jardim do Éden. 4 percas. Pela má escolha que ele fez. E agora eu pergunto, como que o próprio homem vai readquirir tudo isso de volta? Como que o próprio homem vai readquirir tudo de volta? Como é que o homem vai readquirir a comunhão com Deus que ele perdeu sozinho? Agora o homem perde a comunhão com Deus e fica dentro dele um vazio. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, quer dizer, ficou um vazio. E o problema do homem é esse vazio. O dilema do homem é esse vazio. Por que é o dilema do homem? Porque é um vazio. E aí ele se sente vazio, e se ele tem dinheiro, convida a mulher, nós vamos agora fazer um cruzeiro. Embarca no navio, se diverte, conhece cidades, países, e volta para casa sorrindo, contente, satisfeito. Mas daqui a pouco o vazio volta novamente. Agora vou lá na Toyota, vou lá trocar o meu carro. Aí vai lá, troca, pega um carro bonito, zerado. Vem para casa, admira, está contente, alegre, mas o tempo passa. E aquele vazio de novo. Porque lá dentro, na alma, não tem como preencher. Carro bonito, casa bonita, comida boa, passeio não tem como preencher. É lá dentro, é na alma. Porque o homem perdeu a comunhão com Deus. E ele precisa preencher esse vazio. Mas como que ele sozinho vai fazer isto? Mas Deus consagrou Jesus para isto, separou. E a Bíblia diz que com o seu sangue nós somos purificados. Com o seu sangue nós somos purificados. Aquela pureza que foi perdida lá no jardim do Éden, pela má escolha, pela desobediência. Agora, então Deus separou ele, que agora com aquele sangue derramado lá no Calvário, nós vamos ser purificados. Não vai haver mais mancha, porque ele nos purifica de todo o pecado. Como voltar agora a ter comunhão com Deus? Homem pecador. E a Bíblia que você lê diz que Deus, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E Ele é santo. Como readquirir esta comunhão novamente com Deus? Mas Deus separou Ele para isto. Porque a Bíblia diz que lá fora dos muros de Jerusalém, lá fora, Ele padeceu, Ele derramou o seu sangue para nos santificar. Lá fora, no Calvário, o sangue que corria é para nos santificar, porque Deus é santo. Agora aquele sangue derramado lá no Calvário, agora Ele nos santifica, nos deixa santificado para chegar diante de Deus, para adorar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, a sua grandeza e a sua soberania.
Precisamos ser santificados, porque a Bíblia diz: os vossos pecados fazem divisão entre eu e vós, disse Deus, de sorte que eu não ouço as vossas orações. Como agora readquirir a vida eterna perdida? Como? De que maneira? Mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouve a minha voz, eu conheço uma por uma, nenhuma me engana, nenhuma me tapeia, nenhuma me passa para trás, eu conheço todas elas. E elas me seguem. E Jesus disse: eu dou a vida eterna. Aquela vida que foi perdida lá no jardim do Éden, agora nós readquirimos novamente. Não porque nós somos bonitinho, não porque nós somos bonzinho, não porque nós somos elegante, não porque nós falamos bem, não. Por causa de Jesus Cristo, nós alcançamos, readquirimos o que perdemos lá no jardim do Éden. O que mais? Perdemos o Éden. Mas você lembra que Jesus falou para aquele malfeitor do lado dele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Readquirimos tudo, por isso que ela foi consagrada, a única porta consagrada. Agora você continua a leitura das portas sendo reconstruída. Eles constroem a porta da fonte. Levanta a porta da fonte, constrói ela bonitinha. Alguém vai lá e compra uma fechadura e coloca uma fechadura. Agora eles vão lá para a porta do peixe, levantam a porta do peixe. Restaura a porta do peixe, alguém vai lá, compra uma fechadura e coloca uma fechadura. Agora a porta das ovelhas, ela foi restaurada e não houve ninguém colocando fechadura. A porta das ovelhas não tem uma fechadura. A porta das ovelhas não tem um ferrolho. A porta das ovelhas está sempre aberta, sempre disponível. Quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, ela nunca vai estar fechada para quem me buscar. Ela nunca vai estar trancada para aquele que chegar diante dela. Ela não vai estar trancada, não. Não tem que bater, não tem que pedir para alguém abrir, não. Qualquer um que quiser chegar diante de Cristo, entrar por essa porta, ela está aberta. Não há uma fechadura. O homem às vezes coloca fechadura, impedimento. Mas para chegar a Cristo, para se aproximar dele, ele disse: eu sou a porta das ovelhas, sempre aberta. Se você precisar dele meia-noite, as outras portas, o sol ia se pondo, alguém já ia lá e fechava. Tinha o horário para abrir pela manhã. Se alguém precisasse, teria que dormir lá fora da porta, não adiantava bater, espernear, ia ter que ficar lá fora. Mas a porta das ovelhas não, sempre aberta, disponível. Por que Jesus disse que eu sou a porta das ovelhas? A porta das ovelhas, você entra, era a porta que todos os animais que eram levados para o sacrifício, que eram entregues lá no templo para ser sacrificado, não entrava pela porta da água, não entrava pela porta do monturo, não entrava pela porta dourada, não. Todos os animais que iam para o sacrifício entravam pela porta das ovelhas. Entravam pela porta das ovelhas. Elas sabiam que não iam mais voltar para trás. Elas sabiam que quando elas entrassem por ali, elas não iam mais retornar para trás. Entrando na porta das ovelhas, sabiam que agora o final era o templo. Nós precisamos entrar por essa porta. É a porta que leva em direção ao templo. E quando nós entramos por essa porta, aqui ficou para trás. Nós interpretamos mal, irmão. Quando Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz
e segue-me. Nós interpretamos mal porque nós achamos que tomar cruz é sofrer, é luta, é dificuldade. Ai, irmão, como é que tu está? Estou carregando a minha cruz. Não, carregar a cruz não é luta, não é dificuldade. Quando alguém via alguém carregando uma cruz, olhava para aquela pessoa e dizia: ele vai morrer. Não tem mais escapatória, ele está carregando a cruz. Ele colocou a cruz sobre os ombros e agora ele caminha e ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não tinha como escapar. Depois que colocasse a cruz nas costas, não tinha como escapar, era a morte certa. Quando Jesus disse: tome a tua cruz e siga-me, Jesus está dizendo: vocês vão morrer para o mundo, vocês vão morrer para a carne, vocês vão morrer por prazeres terrenos. Mas nós interpretamos mal, achamos que é luta, que é sacrifício. Não, colocar uma cruz, Jesus, coloque a cruz, vocês vão morrer para o mundo, para as coisas terrenas. Essas coisas terrenas não vão mais viver dentro de vocês. Os prazeres carnais não vão mais viver dentro de vocês, porque vocês colocaram a cruz, e colocar a cruz é sinal de morte. E as ovelhas então, elas entravam. Elas iam entrando pela porta das ovelhas. E você caminhando, entrando pela porta das ovelhas, você vai caminhar alguns metros. E você vai deparar, antes de você chegar no templo, antes de você se aproximar do templo, você vai olhar e vai ter ali na frente um lugar chamado Tanque de Betesda, que é a casa de misericórdia. Todo homem e toda mulher, quando decide entrar pela porta das ovelhas, ele vai se deparar com o tanque e vai se tornar um homem e uma mulher que tem misericórdia, que busca misericórdia, porque entrou. Essa porta vai estar direto com o tanque de Betesda, que fala de misericórdia. E o tanque de Betesda fala do Espírito Santo, água. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso. Você não imagina o quanto eu preciso do Espírito Santo na minha vida. 2005, veio para o Brasil eu, a minha nega linda e a minha caçulinha Andréia. Viemos no Brasil, passamos as nossas férias e agora nós vamos retornar. Retornamos, pegamos o voo São Paulo, Floripa, São Paulo, Nova York. Irmão, aquele aeroporto de Nova York, quem já esteve lá, é grande, enorme. Tem que andar de trem. E eu, a minha nega e a minha caçulinha descemos, e agora perdido. E andava aqui, andava ali, procurava aqui. Daqui a pouco eu escutei o serviço de alto-falante chamando o meu nome, o nome da Beth, minha esposa, e o nome da minha filha. Última chamada. E aí nós saímos correndo de um lado ao outro, e procura daqui, correndo daqui, e alguém me informou, e cheguei. Só que quando eu cheguei no portão de embarque, eu olhei, o avião estava subindo. E eu fiquei olhando, e ele se perdeu nas nuvens. E eu fiquei. Agora eu pergunto para vocês, se eu, quando descesse naquele enorme aeroporto em Nova York, se tivesse um guia ali parado na porta, se houvesse um guia ali pegando, dizendo: olha, vocês vão me seguir, é por aqui, ó, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse, estão aqui, vai ficar agora aqui no portão, aqui vocês vão entrar e vocês vão subir. O Espírito Santo é o meu guia. O Espírito Santo é o teu guia. É Ele que vai guiar você. É Ele que, enquanto você estiver na face da terra, Ele não vai deixar você se perder, porque um dia Jesus vai chamar a noiva lá no alto, e se o guia não estiver guiando você, você vai ficar. Depois veio um outro voo e eu segui para Boston. Mas naquele dia não vai ter uma nova chance.
Naquele dia, Jesus não vai dizer, não, fique por aí um pouquinho, eu vou providenciar, vou chamar alguém para buscar vocês. Não, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele você não é nada. Pode admirar a casa bonita, pode admirar o carro bonito, pode admirar a sua conta bancária com 0 e mais 0. Mas tem uma coisa, sem o Espírito Santo, nada somos. Não somos nada. Eu preciso do Espírito Santo. E aí depois então, entra pela porta das ovelhas, passa pelo tanque, e aí você vai chegar no templo, na presença de Deus. Lá na presença de Deus. Aonde está a presença de Deus? Mas não pode entrar por outra porta. É aquela porta das ovelhas. É ela que conduz. É ela que vai te trazendo. É ela que vai lhe trazendo. É ela que vai lhe conduzindo até você chegar no templo. Ele chegava no templo, lá estava a arca. A arca lá. Dentro da arca o maná. Jesus. Dentro da arca, a tábua dos 10 mandamentos, as leis divinas. Dentro da arca, a vara de Arão, que fala de autoridade. A vara de Arão, que ela floresceu, fala de amor. A vara de Arão, que produziu frutos, fala de frutos para nós produzir. Mas nós só vamos fazer tudo isto se nós entrarmos pela porta das ovelhas. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Amém? É muito bom estar com os irmãos aqui esta noite, para ministrar a palavra nesse culto de ensino. Estude bem as portas, cada porta. Tem porta que nós precisamos deixar bem aberta, mas tem porta que nós precisamos trancar ela. Se possível, puxar o armário, colocar atrás para não. De pé, por favor, vamos orar. Oramos, soberano e querido Deus, mais uma vez. Estou diante da tua presença agora aqui, agradecendo ao Senhor pela alegria e o privilégio que o Senhor me concedeu de ministrar a tua palavra, de falar das tuas grandezas e as tuas maravilhas para a tua noiva, para a tua eleita aqui esta noite. Que o Senhor possa abrir a janela dos céus, Senhor, e aonde eles colocarem a planta dos vossos pés, a tua mão esteja estendida para guardar, para cuidar. Entra lá na casa desta mulher, na casa deste homem, entra lá no comércio deste homem, entra no trabalho, entra na vida sentimental e comece a operar maravilhosamente, porque eu sou apenas aquele que ora, mas quem opera é o Senhor. Quem tem o poder de operar, de libertar, de curar é o Senhor, de abrir porta com o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Me tomastes em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Oh, glória. Não saberei agradecer-te. Oh, aleluia. O que fizestes por mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Oh, glória, eu te adoro, Jesus. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, aleluia. Graças, Senhor. Só tu, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida. Você é grato pela tua salvação? Oh, glória. Vida eterna tu. Obrigado, Jesus. Ao morrer. Oh, Amandalabacárias. O teu sangue tem entrada junto ao trono celestial. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Cante!
Amém. Quantos estão agradecidos pela palavra?